Administre suas emoções, Joyce Meyer, capítulo 6, Compreendendo e Superando a Depressão. Esse capítulo ela iria dar outro título, né, chamado Viciados em Altos e Baixos. No fundo do poço. Quando a Bíblia fala de poço, sempre penso nos abismos da depressão. Quando estamos profundamente deprimidos, já nos sentimos mal o suficiente como estamos. Então o diabo vem e piora o nosso estado, fazendo lembrar todas as coisas horríveis que pensamos, dissemos ou fizemos. Precisamos aprender a resistir a esta descida ao poço da depressão, onde ficávamos vulneráveis ao atormentador das nossas almas, pois Satanás pretende nos destruir totalmente, assim como destruir o nosso testemunho de Cristo. Terreno plano. Salmo 143, de 9 ao 10 fala: Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em Ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Como vimos no último capítulo, se quisermos evitar os baixos extremos, uma coisa que precisamos fazer é evitar os picos extremos. Precisamos aprender a ter equilíbrio. Quando ficamos excessivamente agitados emocionalmente, inevitavelmente vamos cair. Quando isso acontece, geralmente não paramos no nível normal das emoções, o que Davi chamava de terreno plano, mas continuamos a mergulhar nas profundezas da depressão. Como vimos na qualidade de crentes, você e eu devemos nos manter o máximo possível em um nível estável. Devemos evitar ficar tão viciados no emocionalismo a ponto de termos de ficar constantemente no pico emocional, ou corremos o risco de cair nas profundezas da depressão. Em lugar de andarmos em uma montanha-russa emocional de um extremo ao outro, devemos andar na alegria do Senhor, que definimos como um calmo prazer. Então, tem um livro que esqueci o nome da autora, mas é uma psiquiatra que escreveu o livro Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando tristes. E lá nesse livro tem um capítulo que ela fala que quando nós estamos num pico muito alto de empolgação, de emoção, logo após a gente vai ter uma baixa. E na verdade essa baixa que vem é porque nós alcançamos um pico muito alto. Então para equilibrar, eu esqueci o nomezinho que dá no cérebro, mas para equilibrar é preciso que venha essa baixa. E logicamente que na nossa vida a gente não vai andar de uma maneira sempre retona, assim, sem ter nada me abala, nada me atinge, nada me empolga, tudo é normal, é só mais um dia. Não, nós temos que ter as emoções. As emoções são um tempero da vida. Mas assim como uma comida, se você tiver colocado sal a mais, ela fica ruim, açúcar demais, ela fica ruim, e também a falta dele, nós precisamos temperar a nossa vida com as nossas emoções, mas de uma maneira moderada. Por isso que a Bíblia fala que nós recebemos um espírito de domínio próprio, ou seja, domínio próprio para dominar a nós mesmos. Algumas pessoas têm domínio próprio e outras pessoas têm demônio próprio, né? Eu ouvi essa, gostei bastante. Coisas que nos deprimem: desespero, desânimo, decepção, destruição, dívida, desassossego e divisão. Essas são apenas algumas das coisas que Satanás usa para tentar nos envolver pela depressão. Todas estas palavras com D são o que se poderia chamar de precursores da depressão, uma vez que todos nós temos de estar de guarda contra elas. Desespero. Desesperar significa ser vencido por uma sensação de inutilidade ou derrota. O nome significa 1. Total ausência de esperança. 2. Algo que destrói toda a esperança. Defino esta palavra como não saber o que fazer. Decepção, desânimo, destruição. Todos nós ficamos decepcionados quando temos um plano que fracassa, uma esperança que não se materializa, um objetivo que não é alcançado. É nesse momento que temos de tomar a decisão de nos adaptarmos e nos ajustarmos, de adotar uma nova abordagem, de simplesmente seguir em frente apesar dos nossos sentimentos. É quando precisamos nos lembrar de que temos aquele que é maior habitando dentro de nós, de modo que, independente do que aconteça para nos frustrar, ou de quanto tempo possa levar para que os nossos sonhos e alvos se tornem realidade, não vamos desistir e abrir mãos por causa das nossas emoções. Quando você se decepcionar, pode sempre tomar a decisão de voltar os seus olhos para o alvo. Dívida. Você já percebeu que geralmente são emoções descontroladas que nos levam a contrair dívidas? Tô mal, vou comprar uma coisa aqui na Shein. Antigamente, né, quando não tinha taxa,
comprar aqui na Shein, eu vou aqui comprar no Shopee, eu vou gastar aqui, comprar comida, comprar doce, comprar no iFood, e a gente vai passando lá, usando o cartão como se não houvesse amanhã. Mas é muito melhor trabalhar agora e se divertir mais tarde do que se divertir agora e se preocupar mais tarde. Para aliviar o desânimo e a depressão que resultam das dívidas, precisamos, primeiro, sair das dívidas, nos tornando disciplinados para não pensar nos sacrifícios de hoje, mas nas recompensas de amanhã. No livro do Jordan Peterson, foi o primeiro livro que eu coloquei aqui no canal, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. E ele fala muito sobre essa questão do sacrifício. Se você se sacrifica muito hoje, se você se entrega hoje, lá na frente, quanto maior o seu sacrifício de hoje, maior a sua recompensa do amanhã. Quanto mais disciplinado você hoje na sua alimentação, nos seus exercícios, uma área que eu estou dando, né? Maior vai ser lá na frente a sua recompensa também. Quanto maior for a sua disciplina para fechar a boca, para não falar quando não deve, para não explodir, lá na frente também. Doença, desassossego e divisão. O resultado final de todas essas coisas que nos deprimem é o mesmo: emoções inconstantes que mais cedo ou mais tarde levam ao sofrimento e à destruição. Coisas que nos levantam. Embora nesta vida haja coisas que nos deprimem, também existem coisas que nos levantam. Os nossos olhos e corações estão para baixo porque estamos olhando para o problema e não para o Senhor. Quando as pessoas nos decepcionam, em vez de ficarmos desanimados e deprimidos, o Senhor quer que decidamos erguer nossa cabeça e nossos olhos e olhemos em volta, confiando nele para nos levar a uma situação melhor, porque ele tem isso para nós. Não importa como a sua vida chegou a este ponto, você só tem duas opções. Uma é desistir e abandonar tudo, a outra é continuar prosseguindo. Se você decidir continuar prosseguindo, mais uma vez terá duas escolhas. Uma é viver em constante depressão e miséria, a outra é viver com esperança e alegria. É como diz aquela figurinha: segue em frente porque vai dar certo, porque errado já está dando. Se você já fez a sua vida, já tentou da sua forma, da sua maneira, tomou suas próprias decisões e deu errado, tenta agora do jeito de Deus, vai dar certo, porque Deus nunca erra. E por mais que fique bagunçado, confuso no começo, mas aos poucos vai clareando. O Espírito Santo é quem nos levanta. A palavra grega de onde a palavra consolador é traduzida, que fala que o Espírito Santo é consolador, é Paracletos, que significa chamado para o lado de alguém, para ajudar alguém. Ele é aquele que nos levanta constantemente para impedir que fiquemos deprimidos. Eu não sei onde é que está escrito, mas tem um salmo que fala: o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça diante dos inimigos que me cercam. Davi falou isso, poderoso. Ele é aquele que nos levanta constantemente para impedir que fiquemos deprimidos. Prosseguir para o alvo ou empurrar para baixo. A palavra fala lá em Filipenses 3, do 13 ao 14, né, que eu não penso que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas eu sigo em direção ao alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Um dos sinônimos da palavra deprimido é retrógrado. Satanás quer usar a depressão para desligar nosso interruptor de energia, para nos empurrar para trás, ao passo que Deus quer nos dar poder e nos empurrar para frente. Os efeitos da depressão: embotamento, incapacidade de se concentrar, insônia e sentimentos de desalento e culpa, e até o isolamento completo ou parcial da sociedade são todos sintomas de extrema depressão. Causas de depressão: há muitas, uma delas é a culpa. A vitória vem quando você reconhece que está sendo atacado e sabe o que fazer para derrotar o inimigo que está por trás do ataque. O mundo pode ser passivo, mas você e eu precisamos ser ativos. O mundo pode girar na carne, mas nós precisamos agir pelo Espírito que vive em nós. E está ali para nos fortalecer, para nos guiar e para nos revestir de poder. Tem um livro da Joyce Meyer que é Como os Biscoitos Cumprem os Sapatos, que ela fala muito para as pessoas que sentem culpa, condenação. Tem algumas pessoas que elas são viciadas em trabalho, então se elas param um pouco para relaxar, elas se sentem culpadas. Há pessoas que elas não conseguem celebrar os seus aniversários porque pensam, é só mais um dia. Só que no fundo, ou elas não apreciam a própria vida, ou elas se sentem culpadas a respeito de alguma coisa. E a culpa é o que nos joga para baixo. Enquanto Satanás trabalha com a culpa para nos colocar para baixo, o Senhor ele trabalha com a convicção.
A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos convence que ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se a gente comete o erro, o Senhor chega: rapaz, tu fez isso errado, você tem que se arrepender, siga esse caminho aqui que é o correto, olha aqui o caminho, eu ajudo você, vem. Satanás já vem com a culpa: você é imprestável, você não presta para nada, olha o que você fez, errou de novo, tu não tinhas prometido que não irias errar, pronto, aí vai. Outra causa da depressão é o complexo de inferioridade. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Precisamos encarar a verdade sobre nós mesmos, mas precisamos não nos menosprezar por causa das nossas fraquezas humanas. Devemos simplesmente aprender a não mantermos a nossa atenção concentrada em nós mesmos o tempo todo. Em vez disso, precisamos permitir que o Espírito Santo dirija nossa mente a qualquer verdade que Ele queira que enfrentemos. Tem o livro da Joyce Meyer também: Tenha sucesso sendo você mesmo. A terceira causa da depressão é a mudança. Às vezes pode ser um desequilíbrio químico no nosso corpo. Quando o problema físico for tratado com eficácia, aí pode voltar ao normal. Outras mudanças na área médica incluem as mudanças de menopausa para as mulheres e a crise da meia-idade para os homens. Geralmente, quando as pessoas não cuidaram adequadamente do seu corpo na juventude, na meia-idade os problemas começam a aparecer. Outro tipo de mudança é aquele que ocorre dentro da rotina ou existência diária. Coisas como mudar de emprego ou se mudar de um lugar para outro, iniciar uma nova carreira ou até se casar e formar uma família podem gerar um estresse emocional e precisa ser tratado. Tem uma pregação da Joyce Meyer, tem uma pregação da Ana Paula Valadão, eu não sei se tá, eu acho que tá no YouTube, que fala sobre as pérolas. E esse vídeo ele é especificamente para mulheres, e ela fala que as mulheres durante toda a vida elas vão passar por algumas pérolas, né? Todo mundo sabe que a pérola, para ela ser formada, a ostra tem que ser ferida. Então dessa ferida a pérola ela é gerada. Aí ela vai falando: quando a mulher casa e sai da casa dos pais, ela gera uma pérola. Quando ela tem filhos, gera uma pérola. Quando esses filhos eles saem de casa, eles casam, ela gera uma pérola. Quando os pais morrem, ela gera outra pérola e vai. É muito interessante. As mudanças, elas são muito significativas. Há algumas mudanças que elas são muito significativas na nossa vida. E se nós não tivermos uma boa estrutura emocional, até mudanças boas, elas podem se causar uma fonte de depressão para algumas pessoas. Qualquer tipo de mudança importante, até mudança positiva como ter um bebê ou se aposentar, pode gerar depressão. E muitas vezes não estamos sequer cientes do que está causando o problema. Outra causa da depressão é o medo. Embora o medo seja uma reação natural às várias mudanças pelas quais todos nós passamos na vida, ele não tende a nos destruir. Entre as muitas outras causas da depressão estão os problemas espirituais, como a falta de perdão, a autopiedade e a punição do Senhor. Também vimos que acumular dívidas altas por seguirmos as nossas emoções, em lugar de seguirmos a sabedoria de Deus, causará depressão. Algumas pessoas entraram em depressão por resistirem ou evitarem o chamado do Senhor para suas vidas. Em vez de seguirem em frente com o que Ele as chamou para fazer, elas se tornaram desobedientes e tentam viver de acordo com os seus próprios planos e desejos. Como Davi lidou com a depressão? Poderíamos dizer que Davi teve uma conversa consigo mesmo. No Salmo 42:5 ele fala: por que você está tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Cada um de nós recebeu livre-arbítrio. Não devemos permitir que Satanás assuma o controle desse livre-arbítrio, embora seja exatamente isso o que ele irá tentar fazer. Louve a Deus. Quando estamos deprimidos, o plano de ação a ser tomado é se vestir e ir a uma reunião de adoração em algum lugar para podermos adorar e agradecer ao Senhor. Devemos ouvir músicas de louvor e pregações sem cessar e cantar ao Senhor, gerando alegria em nossos corações, independentemente de como estamos nos sentindo. Isso é mais ou menos o que Davi está dizendo à sua alma, aos seus sentimentos. Ele está dizendo que, independente de como está se sentindo por dentro, ele vai erguer a sua voz no louvor e ações de graças ao Senhor, colocando a sua esperança em Deus, tomando uma atitude como mencionado anteriormente, como cantar, sair, estar com outras pessoas, ouvir coisas edificantes.
Estamos colocando vestes de louvor, o que Isaías 61:3 afirma que nos foi dado em troca do Espírito angustiado. Deus nos dá o que precisamos para andar em vitória, mas precisamos vestir ou usar essas coisas. Quando nos sentimos deprimidos, não sentimos vontade de cantar, mas se fizermos isso em obediência à palavra de Deus, descobriremos que o que Deus nos oferece na verdade vence ou derrota o que Satanás tenta levantar contra nós. Lembre-se do Senhor. Salmos 42:6. Ó meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Quando você e eu estamos para baixo, o que o diabo quer trazer à nossa memória? Cada coisa asquerosa, podre, imunda que já aconteceu conosco, e cada coisa vergonhosa, detestável e desprezível que já fizemos. Ele quer que fiquemos sentados olhando para o chão, relembrando a nossa miséria. A qualquer momento em que sinta seu espírito começar a afundar na depressão, você precisa tomar uma atitude imediata. Não espere até estar no poço por dias para começar a fazer alguma coisa a fim de elevar seu espírito. Quando Davi sentiu que estava afundando, ele se lembrou do Senhor e das coisas boas que ele havia feito por Davi no passado. Por que ele fez isso? Porque isso o ajudou. Essa lembrança o tirou do poço da lama para onde ele estava escorregando. Eu lembro que, há alguns anos atrás, eu estava passando por uma situação que me remeteu a muitos anos atrás, que eu estava muito mal, eu estava muito triste. Eu acho que eu estava num quadro depressivo e eu não sabia na época, porque eu era novo. E eu lembro que eu comecei a pensar, poxa, eu estava tão mal naquela época, fulano me fez mal, foi por isso que eu entrei nessa situação, eu entrei nessa tristeza. Aí comecei a procurar culpados e eu comecei a sentir pena de mim mesmo. Eu não sei se você sabe, mas a neurociência fala que o nosso cérebro ele não sabe quando algo já aconteceu com a gente no passado ou está acontecendo agora. É por isso que quando nós relembramos situações dolorosas, nós a revivemos. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: ei, ao invés de você ficar lamentando sobre o que aconteceu, se lembra de como eu tirei você dessa situação, de como eu arranquei você da depressão. Ao mesmo tempo eu falei: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou daquele poço escuro que eu estava, daquele quarto escuro, que eu não queria sair. E o que o inimigo queria usar para me colocar para baixo e ser motivo de reclamação, agora se tornou motivo de louvor. Ou seja, o inimigo levou uma invertida, né? Cante, ore, espere, aguarde e louve. Em 1 Samuel 36, quando Davi foi confrontado pelos próprios homens que o consideraram responsável pelo rapto de suas famílias, lemos que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Deus ele coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos incentivar, para nos levantar, mas tem horas que só somos nós por nós. Tem horas que não dá tempo de recorrer a ninguém. E Davi, ele não esperou ninguém para falar com ele. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ou seja, ele mesmo se reanimou. Às vezes, a palavra de encorajamento, a boca mais perto do teu ouvido para encorajar é a sua. E a gente tem que falar, a gente tem que encorajar, trazer palavras do Senhor. Por isso é muito bom e importante a gente estar lendo a Bíblia, que a gente vai pegar as palavras do Senhor e falando através da nossa boca aí. Vença e levante-se. Embora nós cristãos estejamos sujeitos aos mesmos sentimentos, emoções, fadigas e estresses que todos os demais, deve haver uma diferença entre nós e o mundo. Quando as pessoas do mundo ficam sobrecarregadas e desistem, nós devemos vencer e nos levantar. Como fazer isso? Fazendo o que Davi fez em meio à dor, se reanimando no Senhor seu Deus. Recorde, medite, considere, estenda e eleve. Quando você e eu sentirmos que estamos afundando no poço da depressão, podemos fazer o que Davi fez. Podemos recordar os tempos antigos, o que o Senhor já fez por nós, os livramentos, a provisão, como Ele chegou e nos salvou. Como diz a palavra em Lamentações de Jeremias: quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Podemos meditar em todos os feitos do Senhor em nosso favor. Podemos considerar as poderosas obras de suas mãos. Busque o terreno plano.
O que Davi estava pedindo quando falou de um terreno plano eram emoções equilibradas. Lute. Precisamos fazer o que Davi fez. Precisamos reconhecê-la, submetê-la ao Senhor, clamar pela ajuda dele e depois lutar contra a depressão na força e no poder do Espírito Santo. Como lutamos contra ela? Passando tempo com Deus, declarando a sua palavra, erguendo os nossos olhos, a nossa cabeça e as nossas mãos e o nosso coração, e oferecendo um sacrifício de louvor e ações de graças ao Senhor. Uma coisa que eu aprendi com a Joyce Meyer foi o seguinte: a nossa mente vai, onde a mente vai, o homem segue. Primeiro a gente age e depois as nossas emoções nos acompanham. Você está se sentindo mal, para baixo, se levanta no Senhor, se ergue, comece a declarar a palavra do Senhor e se levanta. Isso não significa que você vai reprimir todo o sentimento de tristeza, de raiva que vem até você. Tanto que a palavra fala, olha, pode ficar irado, mas não peque. Nós temos que processar as nossas emoções, temos que senti-las. E quando nós as sentimos, a gente pode se levantar, como Davi fez, né? Davi começa: por que você está tão triste, minha alma? Você está abatida dentro de mim. Ele estava lá naquele canto de lamento, mas espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é meu escudo, Ele é meu socorro e meu Deus. Ou seja, a gente vai colocando para fora, desabafando com o Senhor, e a gente pode começar sem problema algum, falando com o Senhor sobre as nossas tristezas, mas a gente acaba com ações de graças, trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!